Cadê o Vitor Takal? Oi, Vitor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Ótimo dia a você. Todos que estão conosco. As imagens são impressionantes, né, Tavinho? É, Tivemos uma chuva em todo o estado de São Paulo, bastante vento, raios e muito transtorno que aconteceu justamente por conta da chuva. olha isso. Olha isso. Isso aí foi Praia Grande. Fábrica da Toyota ali em Porto Feliz, na rodovia Castelo Branco, também destruída. Parte do shopping caiu. Enfim, o estrago foi. Ninguém escapou, ninguém escapou. E o seu Antônio ali, o motorista de táxi, que a árvore caiu em cima do carro dele, todos nós devemos agradecer a Deus todos os dias por mais um dia de vida, né? A Deus em quem ou no que você acreditar. Mas a vida é finita. O seu Antônio tem que agradecer duas vezes por dia, porque ele ouviu o estalo da árvore, eu estava vendo no Datena à tarde, ele ouviu o estalo da árvore, ele inclinou, deitou no banco. Foi a hora que a árvore desceu e desceu bem em cima de onde ele estava no volante. Se tivesse sentado ali na posição de motorista, não tivesse baixado, já tinha ido dessa para outra, né? E aí foi todo lugar. Eu estava num restaurante, inclusive, e aí o meu filho ligou. Ele ligou e falou: Ô pai, vai cair o mundo, hein? Eu falei: como assim? Ele falou: vai cair o mundo e já está em Osasco e Alphaville. Eu falei: como assim? Eu falei: estou vendo que está escurecendo. Ele falou: vou te mandar a imagem. E aí ele me mandou uma imagem do satélite, que ele estava lá trabalhando no computador dele, me mandou uma imagem que tinha uma verdadeira. Pode abrir aqui, Alan, para eu mostrar. Era uma verdadeira cortina, assim, ó, que vinha desde o sul do Brasil, da divisa com o Paraná, subindo e varrendo todo o estado de São Paulo, do litoral até a ponta lá, que agora de manhã eu estava vendo Presidente Prudente também, Rancharia, lá, enfim, Regente Feijó, toda aquela, em todo lugar. Aquela mancha vinha varrendo assim, ó, o estado, e numa velocidade sem tamanho, tanto que teve vento de até 140 quilômetros por hora, como foi dito aí na reportagem. E eu estava no restaurante, eu falei: pessoal, manobrista, se cuida porque o mundo vai cair. Não, não, nós estamos sabendo. Falei: vocês estão sabendo? Não, não. Falei: então tá bom. De repente o mundo começou a cair, aí o manobrista não conseguia tirar carro, não conseguia sair, começou a entrar água dentro do restaurante, até eu acabei pegando um rodinho, você imagina, eu levantei da minha mesa e peguei um rodinho e comecei a ajudar para jogar água para fora. Começou a entrar água dentro do restaurante. A rua, que é uma descida, virou um verdadeiro rio, um rio caudaloso. Enfim, e aí a água não tinha mais para onde ir, começou a entrar, uma descida, começou a entrar, e eu lá com o rodo, velho, ó, ó, tô com dor nas costas até hoje, viu? Até agora. O jeito, peguei na mão na massa lá, senão a comida ia ficar debaixo d'água lá. Mas foi terrível, foi terrível. Pois é, Tavinho. Assim como a gente vinha comentando na manhã de ontem, né, tínhamos uma frente fria se deslocando sobre a região sudeste. Essa frente fria já estava ocasionando em fortes ventos, tanto na região sul quanto também no estado de Mato Grosso do Sul. E aí, nas horas subsequentes dessa segunda-feira, o sistema alcançou o estado de São Paulo, junto com uma forte linha de instabilidade que estava associada a ele. Então hoje vou começar até um pouco diferente, vou contextualizar o que aconteceu no dia de ontem. Essa imagem de satélite mostra justamente todo esse sistema organizado passando pelo estado de São Paulo. Então podemos ver através destas manchas coloridas, justamente toda essa linha que vai desde a faixa leste do estado de São Paulo até os estados de Goiás e até pontos de Mato Grosso. Então, são núcleos de chuva forte. E quando temos esses núcleos de chuva forte organizados, aí a gente consegue ver justamente o que pode decorrer desse tipo de organização de sistema. Então, fortes ventos, tivemos ventos aí que passaram de 100 quilômetros por hora em diversos pontos do interior paulista, inclusive aqui na capital. Tivemos algumas estações na Lapa, localizadas na Lapa, zona oeste da capital, que registraram ventos de 100 quilômetros por hora. E aí, com todos essas componentes, essas intempéries, muito possivelmente os transtornos também podem acontecer, como observamos ao longo do dia de ontem. A boa notícia é de que, neste momento, o sistema ele já avança sobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e hoje, terça-feira, as condições serão apenas de chuviscos pontuais que podem acontecer em alguns pontos aqui
do estado de São Paulo, sobretudo na capital paulista. No próximo mapa, então, eu mostro justamente que conforme a frente fria se desloca pelo país, ela acaba puxando esse fluxo de umidade. Então, pelas manchas verdes aqui no mapa, a gente consegue observar justamente isso, né? A chuva começando a subir mais sobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, passando também pelos estados do Tocantins, Distrito Federal e Goiás, chegando até na região norte. Enquanto isso, aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e toda a região sul, segue com predomínio de tempo mais aberto. O céu até pode permanecer um pouco mais fechado, mas não temos mais condições para fortes chuvas, assim como tivemos ao longo da última segunda-feira. No próximo mapa, então, é justamente esse o reflexo dessa condição. Os temporais e a condição de chuva mais forte, justamente deslocados para cima. Então, Minas Gerais, alguns pontos ali de Espírito Santo, Rio de Janeiro, com condições para fortes pancadas de chuva, passa ali também pela região centro-oeste, porém, aqui nos estados de São Paulo, região sul e Mato Grosso do Sul, já não temos mais condições para esses eventos mais severos de chuva. Ainda assim, na região norte vale uma atenção maior, isso porque temos risco para temporais acontecerem ainda nas próximas horas desta terça-feira. No próximo mapa, a gente consegue observar, então, depois do deslocamento da frente fria, o avanço da massa de ar polar. Sempre que temos uma frente fria avançando de fato sobre o país, consequentemente, depois do deslocamento da frente fria, temos esse pulso de ar frio. Às vezes ele é um pouco mais forte, às vezes ele é um pouco mais fraco, ele pode se deslocar e atuar de maneira mais significativa em algumas regiões do que em outras, dependendo da sua localização. Ainda assim, a gente consegue perceber que as máximas já não sobem tanto no Sudeste e também na região Sul. Porto Alegre com máximas de 22 graus, Curitiba com máximas de 21 e aqui na capital paulista chega até os 20 graus. É uma baita de uma diferença tendo em comparação o calor que fez nos últimos dias. E vale um spoiler, a expectativa ao longo dessa semana é de que as temperaturas permaneçam mais baixas sim aqui na capital paulista. Enquanto isso, as temperaturas seguem mais elevadas na metade norte do Brasil. Então Cuiabá esquenta até os 34, Brasília esquenta até os 29 por conta da condição de chuva e também por conta do relevo local. Manaus faz calor de 35 graus e em João Pessoa esquenta até os 32. Então o calor segue em boa parte do centro-norte do país, enquanto isso áreas aqui do sudeste e do sul seguem com temperaturas mais amenas. No próximo mapa, então, eu comento com vocês sobre a chuva para os próximos dias. Então, entre os dias 24 e 28, esses primeiros dias da primavera, vemos que as instabilidades e todas as condições para pancadas de chuva estão ainda respeitando bastante esse deslocamento e posicionamento da frente fria. Quando temos a frente fria atuando sobre certa região do país, ela acaba também puxando naturalmente um fluxo de umidade que vem ali da região norte. Então a gente consegue observar esse fluxo justamente ali que vai desde o Amazonas, parte do Pará, até a região sudeste. Vale pontuar então esses 45 milímetros ali no interior de Minas Gerais e também os 40 milímetros que ocorrem no Amazonas. Já na última imagem, a próxima, a gente consegue perceber que esse comportamento muda um pouquinho. Isso porque a chuva perde força nessa transição do mês, né? Então, finalzinho de setembro e o início de outubro, a chuva perde força nessa faixa central do país, o sol volta a predominar e, naturalmente, o calor também volta a predominar nessas regiões centro-oeste, estado de Minas Gerais e interior do Nordeste. Por outro lado, a chuva segue ali juntamente na região norte, parte de Mato Grosso do Sul, e ela também volta a ganhar força na região sul do país. A expectativa nesse finzinho de mês de setembro e início de outubro é de que tenhamos aí uma nova frente fria que deve se deslocar sobre a região sul e aí deve trazer o retorno das instabilidades sobre o sul do país. Esse é o período de transição, né, do inverno para a primavera, e nessa primeira fase, é mais ou menos que nem signo, né? Quando você é do primeiro decanato, você é um pouco do signo anterior, um pouco do próximo signo. Quando você é do segundo decanato, você é 100%, é puro de origem, PO, o seu signo. Se você é terceiro decanato, aí você já é um pouco do seu signo e um pouco do outro. É o que dizem aí os astrólogos. E essa mudança é mais ou menos assim. Depois muda o tempo, né? Porque aí lá para a segunda metade de outubro, já é a caminho de novembro, já é um regime implantado de primavera. Deve ter essa quantidade enorme de volumes de chuvas também ou não, um maior espaçamento? Olha, Tavinho, a expectativa, conforme a gente for passando as semanas do mês de outubro, é de que a chuva vá gradativamente voltando a ganhar força
nessas faixas centrais do país. Tá. Então, ainda assim, esse comecinho de primavera, como você disse, ainda temos alguns sintomas do inverno. As pancadas de chuva seguem bastante irregulares. Conforme a primavera for passando, outubro for passando, essas chuvas acabam se tornando cada vez mais regulares. Tá. Que é característica do caminho do verão aí. Obrigado pelas informações. Para hoje, então, sem chuva é o que eu tinha ouvido. A previsão só algum chuvisco esparso e tal. Sem aquele tormento, hoje é o dia da Operação Rescaldo. Hoje é o dia da Operação Rescaldo. Ontem foi feia a coisa. Fazia tempo que eu não via um negócio feio desse aqui em São Paulo. Não. E foi no estado inteiro, né? No estado inteiro. Ok, aquela imagem que você mostrou lá daquela manchona vermelha vindo, foi a imagem que meu filho me mandou, falou, já está aqui, está em Osasco, está em Alphaville. Pode avisar todo mundo aí para tirar o carro do lugar que pode encher d'água, que vai encher. E assim foi. Bom, vamos lá. Vitor, amanhã você volta. Obrigado aí pelas informações. Um abraço, Tavinha. Até amanhã. Abraço.